Boa noite, professora. Eu tô com vergonha de gravar esse vídeo, mas tudo bem. É, eu vou falar sobre a psicologia do desenvolvimento do adolescente, à luz de Erik Erikson. Bom, para a gente entender toda a psicologia do desenvolvimento do adolescente, a gente primeiro tem que entender sobre a teoria de Erik Erikson. Que a teoria dele, diferentemente da de Freud, a dele fala sobre o desenvolvimento do adolescente através do aspecto psicossocial. A de Freud trata através do aspecto psicossocial, com aquela relação de zonas erógenas e tal, falando basicamente sobre isso, a questão da libido. Esse é Freud. Já Erik Erikson, que inclusive foi colega da filha de Freud e também se baseou em Freud, é, ele aborda mais o aspecto psicossocial da coisa. O que isso quer dizer? Que enquanto Freud trabalhava mais aquele aspecto interno, uma coisa mais biológica, no sentido da libido, né, que é algo metabólico e tal, fisiológico, Erik Erikson ele trabalhava no sentido mais de relação da pessoa com a sociedade. Porque ele dizia basicamente que o desenvolvimento da pessoa vai ser positivo ou negativo conforme a relação que essa pessoa tem com a sociedade, com seus parentes, com pessoas significativas para ela. E, e esse desenvolvimento tem 8 estágios, tem 8 etapas. Aqui cabe a mim somente falar sobre o quinto estágio de evolução, de desenvolvimento, na verdade, pois é ele que abrange todo o contexto do adolescente. Aí eu vou tentar cortar o mínimo possível esse vídeo, porque às vezes tem interrupções e tal, mas eu vou tentar cortar o mínimo possível para deixar da maneira mais natural possível também, para simular o seminário, a apresentação pessoal. Bom, o quinto estágio ele diz respeito justamente à fase adolescente, que vai dos 12 ou 13 anos, mais ou menos, aos 19 a 20. Eu vi bibliografias que considerava dos 12 ou 13 aos 18, às vezes aos 19, às vezes aos 20. Então é um negócio assim que depende de pessoa para pessoa. Então, esse desenvolvimento ele é a parte mais importante do desenvolvimento da pessoa, segundo a teoria de Erik Erikson, se dá na adolescência, porque é na adolescência que vai ser definida a identidade do indivíduo. O que isso quer dizer? É na adolescência que vai ser definido todo o conjunto da personalidade dele, no sentido de fixação dessa personalidade. Então, ela é a fase assim mais imprescindível. É tanto que é justamente na adolescência que tem vários conflitos internos, conflitos com os pais e tal. É nessa fase que há muito desses conflitos e também se deve pelo fato dessa etapa ser muito de busca da identidade. Tem um aspecto extremamente importante que é exclusivo dessa etapa, que é a moratória psicossocial, que nada mais é do que uma fase de espera, assim por dizer, dentro desse estágio, dentro dessa etapa da adolescência, na qual o indivíduo ele fica experimentando várias coisas, fica buscando experiências e tal. Ele fica basicamente desenvolvendo um modelo interno do seu eu que vai posteriormente meio que escolher para ser ele na vida adulta e desenvolver nessa vida adulta. Então, é uma fase extremamente importante, porque basicamente vai definir a sua identidade. E vale lembrar também que um grande agente interno nessa definição é o ego, né?
porque ele é basicamente o que filtra as emoções do id e, e junta com a moral, os costumes do superego. Então, só um adendo aí. Deixa eu ver se tem mais coisa. A moratória psicossocial. Ah, sim, eu ia esquecendo de falar uma coisa muito importante. Nessa fase do adolescente, há o conflito entre identidade e confusão da identidade. É nessa fase em que há esse conflito aí, que desemboca esse conflito. É tanto que tem o estereótipo dado aos adolescentes de ser todos rebeldes e tal. Então tem muita influência disso. Muita influência não, né? É isso basicamente, porque é a teoria que trabalha em cima disso. Aí, aí agora, contextualizando essa teoria, a gente tem que, como eu acabei de falar, se é nessa fase em que é o desenvolvimento do adolescente, e se esse desenvolvimento der errado? O que é que acontece? E é justamente aí que entra a marginalidade. Em todas as fases, segundo novamente Erikson, há a possibilidade de o desenvolvimento se dar de forma positiva ou de forma negativa. Se o desenvolvimento, por exemplo, dessa fase adolescente, desse quinto estágio, se dá de forma positiva, o adolescente vai ter o adolescente vai ter uma identidade bem formada. Ele vai ter a identidade bem formada, ele vai, deixa eu ver o que mais. Basicamente, ele vai seguir princípios, regras, vai estar bem formado, bem engajado socialmente. Porque ele teve apoio de pessoas significativas, teve apoio de familiares, de amigos, ele teve esse apoio para construir essa identidade e se moldar conforme as regras sociais, as regras morais, em conformidade com o ego, como já anteriormente dito. Mas, se esse desenvolvimento se dá de forma negativa, aí que começa a bagaceira. Por quê? Sabe por que começa a bagaceira? Por quê? Porque ele vai começar a não ter uma identidade fixa. Se ele não tem uma identidade fixa, não necessariamente fixa, mas ele não tem aquela busca pela identidade. Ele não vai conseguir formar a identidade. Então, isso abre muitos caminhos para a marginalidade, porque se a pessoa não consegue se autoconhecer ou se autoexperimentar, então como ela vai se encaixar dentro de uma sociedade extremamente veloz, extremamente preconceituosa, extremamente fechada, digamos assim, em certos termos, igual a nossa. Então, muitas vezes, tem esse âmbito dele não se conhecer, entre aspas, ele não se desenvolver bem, a personalidade dele não se desenvolver de uma forma saudável, e aí ele pode ir para caminhos da marginalidade. Como pode acontecer isso? Geralmente, segundo o site da Polícia Militar do Paraná, pmpr.gov.br, se eu não me engano, a maior causa da marginalidade dos adolescentes é justamente a desestruturação familiar. E por que é a desestruturação familiar? Isso é completamente plausível na teoria de Erikson. Por que essa questão? Porque aquela base que eu estava falando anteriormente, de você ter pessoas significativas que vão te ajudar, que vão te apoiar, familiares que vão te apoiar, que vão te ajudar a se definir, a ter aquela fase moratória bem definida e bem sucedida, essas pessoas não vão estar presentes quando você tem uma desestrutura familiar. Elas simplesmente não vão estar presentes. E isso faz com que o indivíduo não tenha um ponto de apoio. Inclusive, essa questão de ponto de apoio também pode ser trabalhada pela PNL, Programação Neurolinguística, mas é numa forma mais de discurso. Mas voltando aqui, ele não vai ter essa base, ele não vai ter
esse desenvolvimento completo e por isso ele pode não se adequar a padrões sociais e além disso ele pode ficar extremamente com sintomas de ansiedade diante disso tudo, diante dessa falta de desenvolvimento, assim por dizer, conforme Erikson. Então, aí que está o perigo, porque decorrendo dessa ansiedade, pode vir várias consequências negativas, como uso de álcool, ou seja, drogas lícitas, pode vir uso de drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, pode vir a cometer atos ilícitos, atos criminosos, libidinosos, porque ele não tem uma adequação social, ele não conseguiu se adequar, ele não conseguiu se desenvolver nessa parte imprescindível para o desenvolvimento humano em sua totalidade. E é justamente decorrente dessa negatividade, assim por dizer, que as outras fases também são afetadas. As outras 3 fases que irão por vir também são afetadas. É um efeito cascata. Se uma é afetada, todas as outras são afetadas. Tem como corrigir essa negatividade de alguma outra fase? Tem. Porém, nunca vai ser 100%. Melhora, mas nunca vai ser 100%. Teria como um indivíduo, nas outras fases posteriores, sair desse caminho? Tem como. Porém, ele sempre ficará com aquele trauma, correto? Se ele tiver feito alguma coisa, algo do tipo, ele sempre ficará com aquele resquício, com alguma memória bem definida, traumática na cabeça. Não necessariamente traumática, mas sim de inadequação, de falta daquela identificação, sabe? Aquela identificação. É tanto que os adolescentes geralmente se reúnem em tribos, justamente para gerar essa identificação imprescindível para o processo de desenvolvimento. Então, a minha explicação aqui que foi falar sobre o desenvolvimento do adolescente, que eu falei, e explicar a correlação disso com a marginalidade, que é justamente o que eu falei aqui, que é essa questão de uma falha, assim por dizer, eu não sei se eu posso dizer assim, uma falha, mas sim algo que não foi desenvolvido completamente e que isso causa acepções negativas no indivíduo. Só que, também tem muitos críticos da teoria de Erikson que falam o seguinte, dizendo que tem muitas brechas porque não fala como esse desenvolvimento deve ser feito e tal. Eu não concordo muito porque não tem como ele falar sobre esse desenvolvimento, porque cada um é cada um terá seu jeito de se desenvolver. Então, acho que não tem como falar 100% sobre isso. Mas, voltando ao contexto dos adolescentes, que é o tema em pauta aqui, essa questão da falta de familiaridade e tal, falta de identificação, primeiro, só para acrescentar algo, já acabar aqui, primeiro, causa uma negatividade difusa, onde o adolescente tá chegando lá, naquela negatividade mais explícita, assim. É algo mais difuso, algo ainda não definido como negativo ainda. E posteriormente chega nessa negatividade, assim por dizer, estou usando muitas aspas, nessa negatividade, através de inadequações morais, sociais, culturais, mas não necessariamente quer dizer que um adolescente que se desenvolva mal por conta da má estrutura familiar, por conta de falta de amigos e tal, não quer dizer necessariamente que ele vai ser um criminoso. Ele pode ser uma pessoa depressiva, pode ser uma pessoa na qual interiorize os problemas e não exteriorize, conforme os adolescentes criminosos. Então, é isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver se tem mais coisa.
adolescente, a negatividade. Não, é só isso mesmo. Eu devia ter cortado. Não, é só isso mesmo, não tem o que falar mais. Eu já deu muito tempo aqui, eu tenho que acabar para me adequar ao tempo do grupo, tempo total. Se eu pudesse, eu falaria de todas as etapas, mas não tem como. Dava também para relacionar com muito com a de Freud, embora eu concorde mais com a de Erikson do que a de Freud. Não concordar em si, porque as duas estão certas, mas assim, no que afeta mais, eu acho que é a de Erikson, embora as duas tenham abordagens e certas finalidades diferentes. Mas assim, a de Erikson é muito, eu acho muito mais completa e sei lá, eu acho mais completa, porque ela na verdade ela aborda o indivíduo e o exterior, né, que é basicamente tudo que ocorre na vida do indivíduo. A gente é influenciado por tudo, principalmente os adolescentes, por causa dessa questão da construção da identidade, como eu mesmo disse. Principalmente os adolescentes são influenciados pela exterioridade, por influências e tal. Tem até uma expressão em inglês muito famosa que é peer pressure, que na verdade significa pressão de pares, na tradução literal, que na verdade é aquela pressão social dos grupinhos, das tribos, que fazem em cima do adolescente para aderirem a certas coisas, né? Eu mesmo já fiz muita coisa. Eu tenho uma coisa que eu me arrependo muito, que foi na época na terceira série, eu acho, mais ou menos, que eu fiquei tirando onda de um menino porque ele era gay, porque eu tinha um colega meu que ficava tirando onda. Até hoje eu me arrependo. Coitado, velho. Mas é assim mesmo, né? Hoje eu falo com o menino e tal, mas é assim mesmo. Mas tem essa questão muito grande de que o adolescente não tem aquela personalidade definida. Ele está na moratória psicossocial, está se desenvolvendo, está numa pausa entre a infância e a idade adulta para justamente ter essas experiências aí, ter essas questões. Para que quando chegue na idade adulta, se tiver um desenvolvimento positivo, ele chegue de forma não necessariamente definida, porque na verdade é um processo inteiro, a pessoa nunca está definida, mas sim que ele chegue com a forma pré-estabelecida, com a forma mais direcionada, e não com tantos viés igual ele tinha na adolescência, porque a adolescência é justamente para isso, para você testar várias coisas para chegar na fase adulta e ter algo mais definido. Então é isso, eu já tenho que acabar aqui, não posso falar mais, já acabou meu limite, então boa noite. Aí.